Quando olhamos a proposta de danos miocárdicos na estenose aórtica, fica claro que quanto mais repercussão, mais grave. Esse conceito pode ser aplicado em qualquer fase da estenose aórtica. Será que eles podem ser, ao invés de consequência, causas? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Estamos em uma fase da cardiopatia estrutural em que buscamos entender mais a fundo determinados aspectos da fisiopatologia, frente a uma série de métodos diagnósticos cada vez mais acurados e sensíveis do ponto de vista de encontrarmos mais rápido determinadas repercussões. Generu, há alguns anos, nos trouxe uma classificação funcional na estenose aórtica, em que ele correlacionava a repercussão hemodinâmica encontrada no coração com o avanço da doença. Casos em que havia acometimento do lado direito do coração tinham um prognóstico pior do que aqueles que a estenose aórtica estava causando repercussão apenas do lado esquerdo. No entanto, indivíduos com estenose aórtica, de forma geral, apresentam-se com diversas outras comorbidades, principalmente quando estão em idades mais avançadas, até pelo motivo de termos diversos fatores de risco em comum com a doença arterial coronariana. A classificação funcional se limitava, no contexto da publicação, a pacientes que já estavam com estenose aórtica importante, ou seja, com uma área valvar menor do que 1 cm². Dados sobre esse estágio da doença ainda são incertos e demandam mais investigações, embora o racional fisiopatológico faça sentido. Com o desenvolvimento da estenose aórtica, vemos uma elevação crônica da pós-carga, iniciando uma série de mecanismos adaptativos para tentar manter estável o estresse de parede. Em pacientes com estenose aórtica de grau moderado, já é possível ver esse acometimento do que chamamos atualmente complexo ventrículo-valvar. Em um contexto de doença valvar discreta, achados levantam uma série de discussões interessantes que merecem destaque. A princípio, danos miocárdicos são identificados com grande frequência em pacientes com estenose aórtica discreta. Mas, após correção para fatores de risco, não há correlação entre a presença de estenose aórtica e o dano cardíaco. A leitura desse achado é interessante e sugere fortemente que diversas outras comorbidades trazem sobrecarga em diversos graus e mecanismos ao miocárdio, e é bem provável que a presença deles leve a uma possível evolução da estenose aórtica. Seguindo o raciocínio, a partir de um ponto, a estenose aórtica já mais avançada começa a levar à lesão miocárdica também em um ciclo vicioso evolutivo e prejudicial. Em fases iniciais, a sobrecarga de pressão ocasionada por uma estenose leve não é suficiente para ser a responsável pelos danos miocárdicos. Entender a estenose aórtica parece ver que ele parece nascer como uma doença metabólica e que em fases avançadas muda sua característica para uma doença mecânica que, a princípio, não tem mecanismo de regressão diferente da intervenção direta na válvula. Se teremos algumas possibilidades de atuar nas fases iniciais, cheia de comorbidades, que chegam a inclusive criar dano miocárdico, pensando na válvula aórtica, nos parece precipitado afirmar. Até porque tratar as comorbidades, além de evitar o dano miocárdico em algum grau, evita o gatilho para uma possível evolução da estenose aórtica, pelo que conhecemos atualmente de dados clínicos. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.